Às vezes não ter expectativa nenhuma é a melhor coisa. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje eu tô aqui para falar sobre Thunderbolts, novo filme da Marvel Studios dirigido pelo Jake Schreier. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, pessoal, temos aí o segundo filme da Marvel Studios de 2025, depois do medíocre Capitão América Admirável Mundo Novo de fevereiro, né? Um filme que praticamente já nasceu esquecido. E é engraçado, eu meio que via o calendário na Marvel de 2025 bem focado em Quarteto Fantástico, né? O filme aí com o Pedro Pascal e a Vanessa Kirby, que parece muito legal, eu tô genuinamente curioso com esse. Eu sentia que eu precisava passar por Capitão América 4 e por Thunderbolts, que é esse novo filme que tá aí lidando com uma espécie de segunda divisão da Marvel Studios. São personagens e vilões e anti-heróis bem coadjuvantes de outros filmes, formando aí uma espécie de esquadrão suicida da Marvel, apesar que a gente tem que tirar o chapéu, eles fizeram a decisão, a forma mais certa desse tipo de projeto, que é de fato trazer personagens que já foram estabelecidos em outros filmes. Eu acho que tem um impacto maior, né, de ver, por exemplo, a vilã do Homem-Formiga e a Vespa, a Hannah John Kamen, retornando aqui. Então, é um projeto que já foi discutido algumas vezes no desenvolvimento da saga do Kevin Feige. O James Gunn, na época que ele estava com Guardiões da Galáxia Volume 2, chegou a mencionar o projeto de Thunderbolts, que seria algo que ele teria interesse em fazer, mas que ele, né, coçaria essa coçada com o Esquadrão Suicida que ele fez para DC, que é um filmaço. Então, a gente já ouviu falar rumores aqui e ali, ainda mais com o personagem do presidente Ross, né, do William Hurt, agora vivido pelo Harrison Ford no Capitão América 4, mas é só em 2022 que a Marvel oficializa esse filme aí dirigido pelo Jake Schreier, o Thunderbolts, colocando aí personagens derivados da Viúva Negra, das séries da Marvel Studios como o Agente Americano, né, o Capitão América do Camelô, como eles dizem aqui no filme, em uma produção que está estimada numa casa próxima de 200 milhões de dólares, a gente não tem o valor correto do orçamento ainda. O Jake Schreier é o diretor de Cidades de Papel, né, uma adaptação do John Green de 2015, e também dirigiu episódios do Treta, a popular série da Netflix, que é estrelada pelo Steven Yeun, que em certo ponto iria estar em Thunderbolts. Ele faria o papel do Sentinela, que agora é vivido pelo Louis Pullman, enquanto na parte do roteiro, o Eric Pearson, que tá praticamente em quase todas as produções da Marvel recente, ele tá em Thor Ragnarok, ele escreveu Viúva Negra, ele escreve o roteiro de Thunderbolts, que é posteriormente revisado pela Joanna Callow, que tem nos créditos aí a popular série The Bear, que inclusive Iowa DeBerry, que ficou conhecida por The Bear, também estaria no elenco desse filme aqui, mas ela também acabou sendo substituída, né? É engraçado como os dois representantes dessas séries indie populares aí, o The Bear e o Treta, acabaram saindo do elenco enquanto a parte criativa permaneceu. Não sei, provavelmente uma grande coincidência, né? Foi no período de greves aí. Enfim, o Thunderbolts foi adiado algumas vezes e agora ele vai abrir a temporada de verão americana. Ele é um filme literalmente de 1º de maio, né? Um período que todo mundo sempre fica de olho nas bilheterias. A gente já tá tendo um despertar interessante que eu vou discutir mais nos vídeos de amanhã e de domingo, obviamente. Resultado, né, vocês sabem, eu no canal aqui, quando saiu trailer, quando saiu coisa, imagem, eu não tava dando a mínima, pra mim parecia uma porcaria, eu não queria saber, eu falei, meu, eu quero saber desses personagens, desse filme, dessa história, que depende tanto assim, né, de elementos das séries do Disney Plus, como o Falcão e o Soldado Invernal. Não, obrigado, eu não queria saber, mas ok, vou assistir, né, tenho muita reação pra vocês, e poxa vida, eu admito, eu fui surpreendido porque o Thunderbolts é um filme bem bom, de verdade. Eu acho que é um dos trabalhos mais redondos que a Marvel Studios entregou em muito tempo e eu fiquei realmente satisfeito com o resultado. A história do filme acompanha a tentativa de Valentina de Fontaine, vivida por Julia Louis-Dreyfus, de impedir seu processo de impeachment nos Estados Unidos, forçando-a a reunir um grupo de anti-heróis e mercenários liderado por Yelena, vivida por Florence Pugh, para cobrir seus traços e encerrar o misterioso programa Sentinela. Eu fiquei positivamente surpreso, pessoal, com o roteiro desse filme, de verdade, porque
Por exemplo, no Capitão América 4, né, a gente sente que tem alguém querendo falar de muita coisa, que tem muitos roteiristas dentro daquele projeto e você consegue ver a costura de linhas diferentes ali. O Thunderbolts me pareceu tão redondo, tão direto e com riscos pequenos, que é algo que esses filmes não deveriam parar de ter. Nem todo filme precisa ser sobre salvar o universo, sobre salvar a galáxia, por exemplo. E ele é muito centrado em um esquema político, porque, né, eu começo a sinopse falando da personagem da Julia Louis-Dreyfus, que é eternamente pra mim a Elaine Seinfeld, no máximo, no mínimo, a Selena Meyer de VIP, e ela meio que tá basicamente interpretando a Selena Meyer nesse filme, é sobre esse processo de impeachment que ela tá sendo acusada no Senado, que ela pode deixar a direção da CIA. Então é um filme de queima de arquivo, né? A Valentina de Fontaine é um nome tão ridículo, né? É um nome tão ridículo que nem a própria Julia Louis-Dreyfus consegue pronunciá-lo de forma sem parecer meio irônica, assim, né? O momento que a Flora, a Elaine dela, ela tá fazendo uma grande queima de arquivo, se livrando de todas as coisas ruins que ela já fez que possam incriminá-la, e ela forma esse esquema onde tem um local onde tem que ser incendiado. Então ela manda a Yelena, vivida pela Florence Pugh, que foi o grande destaque do Viúva Negra e de praticamente tudo que ela apareceu, né? Ela também roubou a série do Gavião Arqueiro naquele breve episódio onde ela esteve, mas ela acaba encontrando também o agente americano do Wyatt Russell, que é da série do Falcão e Soldado Invernal, a Fantasma, vivida pela Hannah John Kamen, que foi vilã do segundo Homem-Formiga, além da treinadora, que é a vilã do Viúva Negra, vivida pela Olga Kurylenko. Naturalmente, nenhum deles sabe, mas eles estão ali pra se matarem enquanto a De Fontaine mata todos eles, né? Só que quando eles percebem isso, é aí que eles meio que tem que fazer essa aliança bem frágil pra sobreviver e tentar expor a natureza aí da De Fontaine, né? Junto com o congressista, o deputado Bucky Barnes, vivido pelo Sebastian Stan, no Soldado Invernal, de fato é um político agora, né? Eles introduziram isso no Capitão América 4, então você tem esse grupo de personagens bem curioso, ao mesmo tempo em que o Lewis Pullman interpreta o misterioso Bob, que é um cara que tava nessa instalação, mas que, né, a gente sabe, não é segredo algum, tá? Desculpa, spoiler, se isso assusta alguém. Ele é o Sentinela, ele é aquele personagem super poderoso, que foi um trabalho super secreto da De Fontaine para criar um ser super poderoso e suprir a ausência dos Vingadores, né? Só que naturalmente ninguém sabe disso, o Bob é super ingênuo e garante aí uma performance muito legal do Lewis Pullman. Eu sinto que depois de Top Gun Maverick e do Salem Slot, A Hora do Vampiro, do Max, ele tá sendo um bom ator de acompanhar. Ele é filho do Bill Pullman, afinal, só que nesse filme ele é estranhamente parecido com o Tom Holland, né? Quando ele aparece, você pensa, caramba, é o Tom Holland mais velho? Ele manda muito bem, e o grande segredo do sucesso do Thunderbolts é esse núcleo, é a interação dos personagens, é a forma como os diálogos do Eric Pearson e da Joanna Callow conseguem te formar uma unidade muito bacana, porque você sente que de fato, né, nenhum deles é muito heróico, nenhum deles é muito bonzinho. O agente americano, o Walker, no caso, eu gosto tanto de personagens que são canalhas, assim, que não tentam fazer a de bom moço em nenhum momento, e o Wyatt Russell é ótimo para esse tipo de papel. Ele garante umas faíscas boas aí com a Florence Pugh em especial. A Pugh, né, poxa, ela já tinha roubado a cena do Viúva Negra, ela é uma grande atriz, talvez a melhor atriz desse elenco aí, e ela ganha um desenvolvimento, um olhar sobre a solidão dela, sobre a melancolia dela estar executando missões ao longo do mundo inteiro e não ter meio que um propósito. É muito bom, cara. E eu já acho que de cara a Viúva Negra da Florence Pugh, a gente pode chamar ela de Viúva Negra, né? Muito mais interessante do que a Scarlett Johansson. Ela tem uma humanidade, uma vulnerabilidade também que agora a gente tá voltando a encontrar nesse tipo de personagem no cinema de quadrinhos, né? Tem uma cena onde ela tá com o pai dela, que é vivido mais uma vez pelo grande David Harbour. O David Harbour, eu perdoo o excesso de piadinhas bestas da Marvel, porque quando elas saem da boca do David Harbour com aquele sotaque russo e aquela barba de Papai Noel sujo, eu me divirto à beça. Eles têm trocas muito boas e tem uma cena específica em que a Yelena se expõe, né, ela baixa a guarda pro Guardião Vermelho, que é o pai dela, que é muito bonito, é muito legal, é muito honesto, né? Eu acho que, apesar do filme ter os seus excessos de humor, sempre acontece, ele sabe a hora de parar e se concentrar. De muitas formas, é comparável com o que o James Gunn fez com Guardiões da Galáxia, né? Um grupo de personagens que não se encaixam, que são meio de natureza moral questionável, e aí que eles conseguem formar um núcleo entre si, né? Eu gosto também do fato de que o filme ele é muito concentrado
centrado no Projeto Sentinela, nessa missão da De Fontaine, no processo de impeachment dela no Congresso também, então você nunca vai pra muito longe, né? Ele é muito centrado nisso, e eu fiquei completamente surpreso positivamente com o clímax do filme, que troca, né, ele evita um pouco a ação e prefere jogar uma luz num embate psicológico, em conversas, em debates e até algo bem inesperado, né? Eu fiquei surpreso, né? Eu não tinha visto todos os trailers do filme, são tipo 5 trailers. Eles mostram bastante coisa, mas isso pelo menos eles mantiveram intacto. É muito legal. É diferente do que a Marvel já fez e eu fiquei surpreso em ver que o Jake Schreier, que é o diretor do filme, apostou nessa direção, sabe? Você tem que dar um alento quando o seu clímax, a grande cena de ação do filme é um bloco de concreto caindo entre prédios e a tentativa desesperada desse grupo de humanos, na maior parte, né, de salvar civis, né? A gente raramente vê mais civis sendo salvos, isso garante muita humanidade para esses personagens, me surpreendeu bastante. O próprio Jake Schreier, pra ser sincero, apesar do filme não ser tão caprichado esteticamente, mas nesse caso, eu acho que a fotografia acinzentada do Andrew Dos Palermo combina com a natureza ambígua dos personagens, eles não são super seres coloridos, e ele consegue trazer imagens interessantes, como esse plano zenital da Helena lutando com guardas, você vê meio que a sombra de todos no chão, é bem interessante visualmente, o uso de uma sombra preta, inclusive, é crucial pro grande vilão do filme, do clímax, né? Mais detalhes sobre isso, talvez no vídeo com spoilers. Mas o Jake Schreier tem uma visão muito legal para cenas de ação práticas. Tem uma sequência onde o Bucky tá pistolando uns carros de um comboio na estrada, onde eu lembrei de Exterminador do Futuro 2, né? Até porque ele faz o mesmo giro de 12 lá que o Schwarzenegger faz no filme. Então tem momentos que valorizam o trabalho de dublês, de pancadaria. Eu excluo aqueles que tem muito CGI, né? Tem uma sequência que é filmado em plano sequência, um plano longo falseado, onde você vê por uma questão de segundos os personagens virando bonecos digitais. Eu penso, não, pelo amor de Deus, não, esquece isso daí. Tem também o fato, né, de que o Sentinela ele tem um visual que é muito próximo dos quadrinhos, mas que quando eu vi na tela parecia aquele super-herói lá da Telefônica, lembra? Acho que era o Super 15. Eu só consegui pensar nisso e não levei a sério em momento algum. Mas, por outro lado, é bom ver esse retorno aí ao lado mais colorido dos quadrinhos, né? A essência de tudo retornando aí pra Marvel. Eu gostei de Thunderbolts, pessoal. Que surpresa, né? Vocês viram aqui o quão bodeado eu tava desse filme, do material que foi apresentado, e dá pra ver que a Marvel também não tava muito confiante pela quantidade de trailers e materiais. Aquele trailer lá do Absolute Cinema, né, que mostra do designer de produção de Hereditário, do diretor de fotografia de O Cavaleiro Verde, era tão apelativo, tão tosco, né, mas por incrível que pareça, o resultado foi bem positivo, né? Não é perfeito, não é, nossa senhora, uma obra de arte aqui, de forma alguma, não é nem o melhor filme da Marvel dos últimos anos, como eu já tô ouvindo aí, pelo amor de Deus, gente. Guardiões da Galáxia Volume 3 saiu em 2023, não se esqueçam, tá? Mas o resultado é muito melhor do que eu esperava e eu acho que vocês vão encontrar boas surpresas e um caminho um pouco mais claro aí pro futuro do MCU, ainda mais com as decisões da personagem da Julia Louis-Dreyfus, que realmente me deixaram surpreso. Pra Thunderbolts, com asterisco, eu dou uma nota 7. Deixe nos comentários depois o que vocês acharam de Thunderbolts, dessa pegada mais humanista e um pouco mais visceral, porque não, para anti-heróis e personagens coloridos, e o que vocês esperam dos próximos capítulos aí da saga da Marvel. Será que o Vingadores Doomsday vai se garantir sem um roteiro completo? A conferir. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.